Todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nesta noite quero vos trazer para cada um de vós uma mensagem a qual se encontra no livro de Gênesis, livro do princípio, capítulo de número 1, a qual nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando eu olho para esta palavra, nesta noite eu quero vos falar sobre alguns princípios que Deus trouxe na vida do ser humano, alguns propósitos que Deus trouxe na vida do ser humano para que eles viessem exercer e fazer sobre a face da terra. Quando eu olho a Bíblia Sagrada e eu vejo que a Bíblia vai nos dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra, vai estar nos falando sobre a autoridade, a autonomia do nosso Deus, sobre nossa vida, sobre a vida da criação, de tudo aquilo a qual Deus formou. Agora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a ver e entender que a Bíblia vai nos dizer que Deus criou a Adão do pó da terra. Deus formou um boneco e trouxe a ele o fôlego de vida. O primeiro propósito de Deus na vida do ser humano, na vida de Adão, era para que ele viesse ser um homem a qual tinha a autonomia, a audácia de criar nomes sobre aquilo a qual Deus formou sobre a face da terra, sobre os animais, sobre a criação. E eu começo então a entender que quando Deus olhou para Adão e viu que ele estava sozinho, a Bíblia vai nos dizer que Deus fez uma companheira para ele, para que viesse andar lado a lado. Eu começo então a entender que Deus está neste momento falando de união. Eu começo então a ver que Adão agora está dentro do paraíso, dentro do jardim do Éden, e ali ele tinha toda a autonomia para criar, para cuidar, para zelar, fazer tudo aquilo a qual Deus trazia para a sua vida. O primeiro propósito de Deus na vida do homem, na vida de Adão, era para que ele viesse ter a autoridade de criar e fazer aquilo a qual Deus mandasse sobre a sua vida. Venha nos falar sobre a obediência. Eu começo então a entender que o primeiro propósito na vida do homem, o servo de Deus, é a obediência. Mas a Bíblia vai nos dizer que Adão agora, ele está dentro do jardim, está cuidando das coisas a qual Deus colocou designada em suas mãos. Mas a Bíblia vai nos falar que Eva, por sua vez, devido a ser enganado pela serpente, ela entrou debaixo do desato do pecado. A partir desse momento, Eva desobedeceu a voz do nosso Criador, a voz de Deus, a qual Deus tinha designado a eles que não poderia comer do fruto daquela árvore. Todos conhecem a história, mas eu começo então a entender que ali houve uma desobediência, e a partir desse momento eles vão estar fora do jardim do Éden. Agora começa a vir então uma outra geração, e agora vem um outro propósito. Eu começo então a entender que agora a face da terra está vivendo debaixo do pecado. A face da terra está desobedecendo a voz de Deus. Mas a Bíblia vai nos falar sobre um homem chamado Noé, a qual Deus levantou para pregar a sua palavra. A Bíblia vai nos dizer que Noé agora ele está ouvindo a voz de Deus. Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca. Noé começou a construir uma arca e a pregar a palavra de Deus conforme Deus designou ao seu coração. O segundo propósito na vida do homem de Deus é ouvir a voz de Deus e obedecer o chamado, os princípios a qual Deus colocou na sua vida. Eu começo então a entender que Noé, ele ouviu a voz de Deus, ele teve sensibilidade à voz de Deus, ele acreditou naquilo que Deus designou para a sua vida. Ei, agora quantas pessoas nesses dias de hoje não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, não tem mais a sensibilidade de ouvir o clamor de Deus falando contigo? Mas escute isso nesta noite. Deus, ele quer te levantar, ele quer te restaurar para que você venha novamente a ouvir a voz do Senhor falando contigo. Quando eu olho para a vida de Noé, eu começo então a entender que Noé agora ele está com um propósito, ele está designado a obedecer a voz do Senhor, fazer tudo aquilo que Deus mandou sobre a sua vida. Eu começo então a entender que cada vez que Noé começava a construir aquela arca, as pessoas olhavam para Noé, começavam a zombar de Noé, mas Noé não parou, ele continuou construindo, continuou pregando que ali aconteceria um grande dilúvio, algo terrível
terrível, catastrófico aconteceria sobre aquele lugar, e o povo não deu ouvido à voz de Deus que falava com eles através de Noé. A Bíblia vai nos dizer que o povo não estava nem aí, o povo não queria saber de viver debaixo do domínio da vontade de Deus, o povo não queria mais saber de ouvir a voz de Deus, o povo estava designado às suas coisas terrenas, materiais, fazendo tudo aquilo que era de errado. Mas Noé obedeceu, ouviu a voz do Senhor. Ei, o segundo propósito é obedecer, é ouvir a voz de Deus quando Ele falar contigo. Eu começo então a entender que quando Noé construiu a arca estava posta, a arca já estava preparada. O que aconteceu? A Bíblia vai nos dizer que os animais começaram a vir, começaram a entrar dentro da arca de 2 em 2 em pares. Eu começo então a entender que até os animais obedeciam a voz de Deus. Eu começo então a imaginar agora neste momento os animais entrando dentro daquela arca. Noé e sua família também entram para dentro. De repente começa aquela porta a se fechar, e quando vem o dilúvio, aquelas pessoas abrem os seus olhos, mas aí já é tarde. Mas aqueles que ouviu e obedeceu a voz do Senhor está guardado debaixo das mãos do nosso Deus. Eu começo então a entender que a obediência, ela traz para nossas vidas grandes qualificações boas para a nossa vida espiritual e material. Mas quando nós desobedecemos a voz do Senhor, existe um alto preço a ser pagado. Aquele povo morreu debaixo do domínio do pecado, mas aqueles que ouviram a voz do Senhor conseguiram uma salvação, conseguiram se salvar debaixo daquilo que vinha para aquele lugar. Agora eu começo então a entender, quando eu abro a Bíblia Sagrada, outro propósito. A Bíblia vai nos dizer sobre Abraão, o nosso pai da fé. O segundo propósito, o terceiro propósito que eu vejo neste momento é o propósito da fé, a designação que Abraão teve neste momento. Abraão ouve a voz de Deus falando com ele, ele larga os seus pais de lado, larga as idolatrias, as coisas do pecado de lado, e a partir deste momento Abraão começa a querer obedecer, querer fazer aquilo a qual Deus começa a falar com ele. Eu começo então a entender que a fé, ela remove montanhas. Sim, a fé, ela nos traz coisas sobrenaturais para a nossa vida. Quando nós temos fé, nós sabemos que grandes coisas acontecem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Ei, olha para cá por favor e começa a entender uma coisa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, meu irmão, você acaba morrendo espiritualmente. Sem fé você começa a padecer. Mas quando nós temos fé e acreditamos no nosso Deus, grandes coisas acontecem sobre a minha e sobre a sua vida. Ei, a fé, ela faz coisas sobrenaturais. Jesus fala que se nós tivéssemos por menos uma fé como um grão de mostarda, nós diríamos aos montes, ele se moveria de lugar. Eu começo então a entender agora que Abraão começa a ouvir a voz do Senhor e começa a obedecer. Deus fala: Abraão, sai da sua parentela. Ele sai da sua parentela. Deus começa a falar: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele vai para onde Deus começa a falar com ele. Ei, quando Abraão teve o seu filho Isaac, Deus pede o seu filho Isaac para ele em sacrifício. Abraão, mais que depressa, entrega a sacrifício ao Senhor. Deus fala: olha, Abraão, não precisa sacrificar o menino, porque eu vi o desejo do seu coração, eu conheci o seu coração, você tem fé demais, homem. Ei, meu irmão, minha irmã, escuta uma coisa que eu quero te dizer neste momento. Quando você tem fé, quando você acredita no que Deus tem para realizar, grandes coisas acontecem sobre a minha e a sua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida de todos aqueles a qual você necessita de um milagre. Saiba de uma coisa, eu não sei se você está com câncer, não sei se você está com AIDS, não sei se você está prestes a descer a sepultura, mas saiba de uma coisa, que a fé, ela faz grandes coisas acontecer. Ei, escute uma coisa, o meu Jesus, o seu Jesus, através da fé, ele realiza grandes milagres sobre a minha e a sua vida. Ele muda a nossa história. Entenda mais uma coisa, a fé, ela faz grandes coisas sobrenaturais acontecer. Agora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a entender sobre mais alguns propósitos, sobre o propósito de ter sensibilidade à voz de Deus.
Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que Deus falou com Jeremias: olha, Jeremias, se levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. O que eu entendo neste momento, Jeremias tinha sensibilidade à voz de Deus. Ei, esse é mais um propósito, o quarto propósito para a sua vida, o propósito da sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Jeremias: oi Senhor, eis-me aqui, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te mostrarei o que é de quero que vai realizar, que venha acontecer, que venha fazer. Jeremias se coloca de pé, e quando ele desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, formando um vaso. Assim como o vaso se quebra, ele pega e começa a fazer um outro vaso conforme parecer aos seus olhos. E Deus fala: Jeremias, ele: pois não, Senhor, não é assim que eu quero fazer com a minha casa, eu quero consertar, eu quero transformar. Jeremias, ei, temos que ter sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus quando ele falar conosco. A Bíblia nos fala várias vezes que nós temos que descer na presença do Senhor, nós temos que escutar a voz do Senhor, nós temos que ter sensibilidade, descer na oração, descer na olaria, no jejum, na consagração, e buscar a presença de Deus para a minha e a sua vida. Saiba de uma coisa: Deus está procurando aqueles que ainda têm sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, a clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Saiba de uma coisa, meu irmão: se você descer na presença de Deus, clamar ao Senhor, grandes coisas irão acontecer na sua vida. Você não pode perder a sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Agora, o quinto propósito, a quinta colocação que eu vejo neste momento é sobre a nossa vida, é do nosso amigo, irmão Daniel. Um homem a qual tinha o propósito com ele de ser obediente, um homem que fazia tudo aquilo que era reto, o propósito da santidade. Eu começo a entender agora neste momento que Daniel, ele se santificava perante o Senhor cada dia mais. Ele descia na oração, jejuava, consagrava a sua vida ao Senhor, e Deus era com Daniel. A Bíblia vai nos dizer que alguns homens se levantaram contra a sua vida, tentaram derrubar a Daniel até que ele chegou para dentro da cova dos leões, mas a Bíblia vai nos dizer que esses leões não o devorou, não aconteceu nada com ele. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo da oração, ele estava debaixo do jejum, ele estava debaixo da obediência, ele estava debaixo da sensibilidade à voz do Senhor, ele estava debaixo dos domínios, preceitos do nosso Deus. Amados irmãos, quando nós temos todos esses desígnios sobre nossas vidas, Deus, ele ouve a minha e a sua oração. Imagina agora comigo Daniel dentro da cova dos leões, aqueles leões famintos, sem se alimentar, olhando para Daniel, e Deus manda o seu anjo sobre aquele lugar e tranca a boca dos leões. Nada acontece com Daniel. O rei Dário, quando chega na porta daquela cova, ele grita sobre Daniel: você está vivo, Daniel? Ele vai falar: sim, meu rei, eu estou vivo, porque o Senhor, ele esteve comigo. Saiba de uma coisa: Deus, ele está com aquele que teme ao Senhor. Deus, ele está com aquele que busca a sua presença. Deus está com aquele que desce na olaria, desce na presença do Senhor e busca os preceitos, a vontade de Deus. Saiba disso, meu irmão. Deus, ele não te abandonou, não. No momento da sua dificuldade, ele está contigo. Ele está te livrando dos leões que têm se levantado contra a sua vida, sobre aqueles que querem te caluniar, sobre aqueles que querem te derrotar, sobre aqueles que querem te derrubar. Meu irmão, saiba de uma coisa: Deus é contigo, aleluia. Ele te livra da fornalha, ele te livra do perigo, ele te livra da cova dos leões. Deus, ele tem projetos sobre a sua vida, sobre a sua família. Ainda que muitos se levantam contra a sua vida ministerial, quer te jogar dentro de uma cova do leão, sabe uma coisa? Deus é contigo até dentro da cova dos leões. De lá ele te tira de lá e coloca dentro do palácio, e grandes coisas é realizado porque Deus, ele é na sua vida. Entenda de uma coisa: Deus, ele não te abandonou. Deus, ele está contigo. Ele conhece a sua luta, ele conhece tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo aquilo que você tem passado. Meu Deus, o seu Deus, ele tem contemplado, sim. Ele manda dizer para você neste momento que ele está contigo. Ele te livra de todos os perigos. Grave esses propósitos. Grave, foca naquilo que Deus tem para a sua vida ministerial, na vida da sua família. Não esqueça, você é projeto de Deus. Foi ele quem te escolheu,
Foi Ele quem te capacitou, quem te levantou. Lembra-te da onde Deus te tirou. Lembra-te da onde Ele te chamou. Não se esqueça disso. Fique com esta palavra nesta noite. Fique debaixo do propósito que Deus colocou você. Existem alguns propósitos, e esses propósitos têm que acontecer sobre a minha e a sua vida. Não saia dos propósitos de Deus. Não saia debaixo das promessas de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça, Deus, Ele é contigo. Não temas, Ele te ajuda. Ele te conhece e te capacita. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.